Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos como construir o gráfico da função quadrática. Exemplo, vamos construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4, dada a tabela abaixo. Você verifica que aqui nós temos uma tabela com x e y. Aqui nós já pré-estabelecemos alguns valores para x, para nós fazermos a construção do nosso gráfico aqui no plano cartesiano. Então aqui do lado direito da sua tela você tem um plano cartesiano, eixo y e eixo x. O que você deve fazer? Para cada valor de x, você deve calcular o valor de y, substituindo o valor de x na função. Então vamos lá. Então, quando x valer menos 3, o nosso y valerá 5. Por quê? Menos 3 ao quadrado, 9, menos 4, 5. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Perceba que aqui nós já marcamos aqui no nosso gráfico o ponto menos 3, 5. Menos 3, 5. Então este ponto é o menos 3, 5. Quando x igual a menos 2, y igual a 0. Perceba que vamos marcar esse ponto. Então x igual a menos 2, y igual a 0. Está marcado esse ponto aqui no nosso gráfico. Quando x igual a menos 1 ao quadrado, 1 menos 4, menos 3. Vamos marcar o ponto menos 1, menos 3. Então, menos 1, menos 3. Este ponto aqui. Quando x igual a 0, y igual a menos 4. Então, 0, menos 4. Marcamos o ponto aqui no gráfico. Quando o nosso x vale 1, o nosso y vale menos 3. Então, x menos 1, x 1, y menos 3. Quando o nosso x valer 2, o nosso y vale 0. 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. 3 ao quadrado, 9, 9 menos 4, 5. Estão marcados os pontos aí no gráfico. Agora nós ligamos este ponto formando a parábola que representa a função x ao quadrado menos 4. Um outro exemplo, agora a função menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Você tem uma tabela com valores de x pré-estabelecidos. Vamos apenas calcular y, fazendo o mesmo processo. Pegamos o valor de x e colocamos na função e descobrimos o valor de y. Para x igual a 1, y igual a menos 5. E marcamos esse valor no gráfico. Menos 5. Para x igual a 2, y igual a 0. Marcado o ponto no gráfico. Para x igual a 4, y igual a 4. Para x igual a 6, y igual a 0. E para x igual a 7, y igual a menos 5. Ligamos os pontos, criando assim o gráfico da nossa função quadrática. Essas instruções são dadas para você construir a função quadrática no seu caderno, quando você tem aí o plano cartesiano. Para facilitar os nossos estudos, nós podemos utilizar o software, o aplicativo chamado GeoGebra. Então vamos construir alguns gráficos utilizando o GeoGebra. Nesse momento, jovens padawans, vamos aprender a instalar o aplicativo GeoGebra no seu smartphone, no seu celular. Você vai abrir a Play Store. Aqui eu estou ensinando como você instala o GeoGebra a partir do Android, do sistema Android. Você vai abrir a Play Store e vai digitar nas opções GeoGebra. Vão aparecer diversas opções aí para você de instalação de aplicativos referentes ao GeoGebra. Você vai instalar a opção Calculadora Gráfica do GeoGebra e vai clicar em instalar. Pronto, já instalou, é bem rapidinho. Você vai clicar em abrir e está instalado no seu smartphone, no seu celular, o aplicativo GeoGebra para você fazer as simulações que você desejar na matemática. Então, utilizando o aplicativo do GeoGebra, nós vamos construir essas 6 funções, A, B, C, D, E e F. Em cada uma delas, nós vamos verificar concavidade
eixo de simetria, vértice, raízes e intersecção com o eixo y do gráfico de cada uma dessas funções. Então já estamos aqui com o nosso aplicativo GeoGebra aberto no nosso smartphone. Vamos fazer o estudo das funções que foi solicitado. Vamos inserir a primeira função, x² mais 4x menos 5. No campo entrada você vai inserir a função. Como eu insiro x²? Primeiro eu vou clicar no x, depois nesse quadradinho elevado ao quadrado. Perceba que eu já inseri x². Não é necessário colocar f de x, o próprio GeoGebra fará isso. Então x² mais 4x menos 5. E está aí a nossa função inserida no GeoGebra. Nós podemos aí com as pontas dos dedos dar zoom ou se não ampliar a imagem e posicioná-la na tela para melhor entendimento aí da nossa função. Perceba que o próprio GeoGebra, na hora que você seleciona a função aqui, ele já destaca os pontos importantes aí do nosso gráfico aí dessa função quadrática x² mais 4x menos 5. Vamos verificar qual seria aqui o nosso eixo de intersecção. Vamos verificar primeiro a concavidade. A concavidade está virada para cima. Então, essa função, o gráfico dela possui concavidade virada para cima. O eixo de simetria. O eixo de simetria é exatamente a reta aí que vai passar pelo vértice da parábola. O vértice já está destacado aqui. Perceba que o eixo de simetria passa no x igual a menos 2. Então, nós vamos criar uma reta x igual a menos 2. Então, temos aqui x igual a menos 2. E você já tem a reta aí que representa o eixo de simetria da parábola. Então, menos 2 é o eixo de simetria da nossa parábola. Voltando aqui, clicando novamente sobre a função, nós destacamos agora o vértice da nossa parábola, que é onde passa o eixo de simetria, que é exatamente o ponto de coordenadas menos 2 e menos 9. As raízes da nossa função, menos 5 e 1. Perceba que as raízes da função é exatamente onde y é igual a 0. Os valores de x que zeram a função, nessa função menos 5 e 1. E o ponto onde a nossa função intersecta o eixo y, ponto 0, menos 5. Perceba que esse menos 5 é o mesmo valor do parâmetro c aqui da nossa função. A nossa próxima função é menos x² mais 4. Então, menos x² mais 4. Está aí a nossa função já inserida. Damos o Enter e temos a função. Ajustamos aí a nossa tela com as pontas dos dedos. E nós podemos agora analisar o gráfico dessa função. Então, perceba que o eixo de simetria é o próprio eixo y. Então, x igual a 0, porque o nosso eixo de simetria é o próprio eixo y. E ele corta o eixo x no ponto 0. Então, a reta do eixo de simetria é x igual a 0. O vértice da nossa parábola é exatamente no ponto 0, 4. As raízes aí da nossa função são os pontos menos 2 e 0 e 2 e 0. Perceba que as raízes dessa função são os valores menos 2 e 2, isto é, os valores que zeram a função quando eu coloco no lugar do x. A próxima função é x² menos 6x. Vamos apagar esta função que acabamos de desenhar. Então, temos aqui x² menos 6x. E damos o Enter para inserirmos a função. Ajustamos na tela do nosso celular, para melhor fazermos a análise, e aqui nós já verificamos. Perceba que a concavidade dessa função está virada para cima. O eixo de simetria é a mesma reta que passa aqui no vértice da nossa função, então o eixo de simetria será a reta x igual a 3. Vamos inserir essa reta, x igual a 3. Perceba que aqui nós temos o nosso eixo de simetria, ali em azul,
na sua tela, representando aí o eixo de simetria da nossa função, da parábola que representa o gráfico dessa função. As raízes da nossa função são 0 e 6. Então temos aqui o ponto 0, 0, como a primeira raiz, e a segunda raiz, o ponto 6, 0. Lembrando que os valores de x que zeram essa função é exatamente 0 e 6. E o vértice aqui da nossa parábola, que está no ponto 3 e menos 9. Vamos à próxima função. Agora vamos entrar com a função menos 2x² mais 4x. Então, menos 2 vezes x² mais 4x. Enter. Temos aí a função já desenhada na tela do nosso smartphone. Então, vemos aqui. Essa função, a concavidade dela é virada para baixo. Perceba que o eixo de simetria passa exatamente no ponto x igual a 1. Então, o eixo de simetria, x igual a 1. Perceba que o eixo de simetria que divide a parábola em duas partes iguais ao lado esquerdo e ao lado direito do nosso eixo de simetria. As raízes de nossa função, representadas aí pela intersecção do gráfico da parábola com o eixo x, são exatamente os pontos 0, 0 e 0, 2. E 2, 0, perdão. Então, x igual a 2, y igual a 0 é outro ponto que é a raiz dessa função. E o vértice desta parábola, o extremo, 1 e 2. Então, é o ponto representado pelas coordenadas 1, 2. Agora vamos inserir outra função. A função que iremos inserir é x² mais 6x menos 16. E vamos dar um Enter. Opa, uma pequena falha aqui, vamos dar um Enter. Perceba que essa função ela ficou bem fora aí da nossa tela, né? Vamos ajustar o tamanho do gráfico com a ponta dos dedos aqui. E nós temos aí a nossa função representada. Então, x² mais 6x menos 16. Então, aí nós temos as raízes dessa função, menos 8 e 0, 2 e 0. Então, menos 8 e 2 seria o nosso x' e o nosso x duas linhas. O eixo de simetria dessa parábola passa exatamente no x igual a menos 3. Então, vamos passar aqui, x igual a menos 3. Nós temos o nosso eixo de simetria representado. E por último aqui, a intersecção da nossa parábola com o eixo y, que ocorre exatamente no ponto 0, menos 16. Então, a intersecção da nossa parábola com o eixo y. Vamos inserir uma outra equação, uma outra função, perdão. Então, temos lá menos x² menos 2x menos 3. E damos o nosso Enter. Perceba que agora que a nossa função não intersecta o eixo y em nenhum lugar. Portanto, nós dizemos que essa função não possui raízes reais, isto é, como a reta x é a reta dos números reais e essa função não intersecta a reta x em nenhum ponto, nós dizemos que essa função não possui raízes reais. Ela possui o seu eixo de simetria, normalmente. O eixo de simetria vai estar passando exatamente aqui nesse ponto, menos 1. Então, escrevemos aqui o eixo de simetria, x igual a menos 1. E damos um Enter. Temos aí o nosso eixo de simetria destacado. E ela intersecta o eixo y exatamente no ponto 0 e menos 3. E por último, só por curiosidade aqui, nós vimos casos em que a função tem duas raízes, uma raiz, e agora nós vimos o caso que a função tem
nenhuma raiz. Professor, nós não fizemos exemplo com uma raiz apenas, então vamos fazer. Então vamos colocar aqui o exemplo x ao quadrado mais 2x mais 1. Perceba que a nossa função agora ela possui apenas uma raiz, isto é, o gráfico da função intersecta o eixo y apenas no ponto menos 1, 0. Então, menos 1 é o único valor que, se substituído na nossa função, vai fazer com que o y seja 0, vai fazer com que a função seja 0. E essa função intersecta o eixo y exatamente no ponto 0, 1. O gráfico, ou melhor, o eixo de simetria da nossa parábola passa exatamente no ponto menos 1, 0. Vamos ampliar aqui para destacar a coordenada, menos 1, 0. Então vamos criar aqui a nossa reta x igual a menos 1. Então aqui x igual a menos 1. Está destacado o nosso eixo de simetria da nossa função x ao quadrado mais 2x mais 1. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.